Quando se viu diante de todas as perdas que teve, Jó desejou que o dia de seu nascimento fosse amaldiçoado. Ele desejou nunca ter nascido. A escritura retrata o sofrimento dele em Jó capítulo 3, do verso 13 a 11, onde ele pede que pereça o dia de seu nascimento, que pereça a noite em que foi dito, foi concebido um homem. Jó deseja que aquele dia se transforme em trevas, que a sombra da morte se apodere desse dia, que uma nuvem habite sobre ele. Que naquele dia, onde normalmente se comemora aniversários, densas trevas se apoderem e que não haja alegria entre os dias do ano, nem entre a conta dos meses. Ele chega a lamentar: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Grandes sofrimentos podem ser responsáveis por enegrecer nossa razão. Qualquer pessoa pode passar por isso: uma crise, uma perda, uma doença. A vida apresenta uma multiplicidade de tormentos que ocorrem sem que saibamos o porquê. Diante disso, nas noites em claro, pessoas podem desejar nunca terem nascido. Alguns planejam tirar a própria vida, como uma tentativa desesperada de dar fim ao tormento. Perde-se a razão, e assim, perde-se a percepção do valor da vida. São circunstâncias difíceis, que qualquer um pode passar, assim como qualquer um de nós, com as ferramentas certas, podem superar. E é isso que a gente encontra em Felicidade Não Se Compra. Felicidade Não Se Compra é um filme de 1946, dirigido por Frank Capra e estrelado por James Stewart e Donna Reed, que conta a história de George Bailey. Desde criança, George sempre foi prestativo, tentando ajudar quem podia, e quase sempre às custas da conquista de seus sonhos. George salva seu irmão de um lago congelado e então perde a audição. Ele evita que o farmacêutico para o qual trabalha envenene um cliente e acaba apanhando. Quando cresce, seu sonho de viajar e conhecer o mundo é frustrado quando tem que assumir o negócio do pai de empréstimos para que ele não caia nas mãos do perverso e ganancioso Mr. Porter. George, de certa forma, nunca valorizou muito o que tinha: sua mulher, a sua casa, o seu carro. Parece que, no fundo, George sempre via a vida que levava como uma versão inferior daquela que ele poderia ter. Ele queria sair de Bedford, a pequena cidade onde morava, mas acabava não saindo por ter que se sacrificar para ajudar aqueles à sua volta. Frank Capra demora para nos mostrar a grande reviravolta na vida de George Bailey. Ela só vem acontecer quando o filme, de 2 horas e 10 minutos, chega à marca de 1 hora e 44 minutos. Boa parte do filme se destina a contar a vida de George, e é justamente isso que é o mais importante. Podemos nos aproximar de filmes do tipo O que aconteceria se eu nunca tivesse nascido, com a perspectiva de ver toda a tragédia ou comédia, dependendo do tipo de filme, mas Frank Capra faz diferente. Ao destinar 80% da obra para contar a história de vida de George, ele mostra para o espectador ansioso que o mais importante não é olhar para o si da não existência, mas para tudo aquilo que foi construído durante a vida. Ou seja, os problemas e sofrimentos são parte da vida, mas não são a sua totalidade. Há tantos outros momentos e circunstâncias pelas quais passamos que muitas vezes subestimamos, negligenciamos e até mesmo desprezamos quando o sofrimento nos abate. É certo que cada dor é particular daquele que sofre, e que o sofrimento não passa simplesmente com o clichê "veja o lado bom da vida". Ainda assim, a vida é muito mais do que o sofrimento, porque é justamente estar vivo que torna possível sofrer. Ou seja, o sofrimento não é superior à vida, mas é um elemento dela, assim como a alegria. Diante disso, pode-se pensar: bem, se só sofro porque estou vivo, desejo nunca ter existido para não sofrer mais. Já que não posso não existir, posso pelo menos dar cabo da vida. No entanto, isso é justamente inverter a ordem das prioridades. O sofrimento não vem primeiro, a vida vem primeiro. A ideia não é sofremos e assim vivemos, mas é vivemos e por isso sofremos. O sofrimento não pode tirar o valor de sua vida e causar-lhe o desejo de não tê-la, porque é a vida que dá sentido para o sofrimento. É porque estamos vivos e porque isso tem valor que o sofrimento pode ter sentido. As dores não podem tirar o valor da vida, porque a vida antecede as dores. O sofrimento, por mais brutal que seja, não destrói o valor da vida, porque antes de sofrer, estamos vivos. Frank Capra captou muito bem essa ideia tão profunda que podemos esquecer quando o sofrimento nos abate. Depois que perde uma grande quantia, George Bailey decide o suicídio. Um anjo aparece e lhe concede o desejo de nunca ter nascido. E nos minutos finais do filme, George vê sua pequena cidade toda transformada. Seu irmão nunca teve a oportunidade de crescer e salvar vidas na guerra, porque George não estava lá para salvar. O farmacêutico para o qual trabalhava foi preso por causa do envenenamento e virou um mendigo depois. A casa onde morava
estava nunca foi restaurada e ainda estava entregue ao abandono. Não estando lá, George não pôde se opor ao Mr. Potter e ele acabou transformando a bela cidade num antro de cassinos, bares e prostíbulos. E tantas outras vidas não foram ajudadas porque George não estava lá. A questão é que nas pequenas coisas podemos transformar a vida das pessoas. Nem sempre elas serão gratas, é claro, mas sempre haverá amigos que serão feitos por reconhecerem o que fizemos. George percebeu tudo que perdera e viu que isso era muito mais valioso que os $8.000 que haviam sido perdidos. A felicidade não se compra porque ela não está na quantidade de dinheiro que temos. O sofrimento não supera a vida porque ao longo dela podemos produzir e fazer coisas que acabam beneficiando outras pessoas. As lágrimas do sofrimento podem embaçar nossa vista para o valor da vida. E nesses momentos, precisamos deixar as lágrimas fluírem e depois enxugá-las para que possamos ver a realidade com clareza. Como diz C.S. Lewis, chorar funciona mais ou menos enquanto dura. Porém, mais cedo ou mais tarde, é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. Não temos que reprimir nossas lágrimas. Não temos que esconder a dor. Não temos que mascarar o sofrimento com falsa alegria. O que precisamos é encarar a vida como muito mais do que o sofrimento e achar o valor dela como algo superior ao valor da dor. Temos que ver que nas menores ações podemos trazer um bem imenso para aqueles que precisam e transformar suas vidas. George percebe isso e sua vida é restaurada. Ele volta para casa e passa a valorizar tudo que tem. Sua mulher, que sempre se mostrou uma mulher de fibra, correu na cidade para pedir ajuda e todos aqueles que foram ajudados por George acabaram lhe ajudando e doando dinheiro. De forma maravilhosa, Frank Capra nos mostra onde está a felicidade e aquilo que deve ser valorizado de fato. Ainda que o dinheiro doado se avolume na mesa de George, quando seu irmão faz um brinde dizendo a George, o homem mais rico da cidade, a câmera nos mostra um plano onde o que vemos não é o dinheiro, mas os amigos de George. A riqueza da vida não está na quantidade dos bens, dos recursos que temos. E sendo o dinheiro o estopim do sofrimento de George, o valor da vida não é diminuído por causa do sofrimento que ele poderia passar, mas por tudo aquilo que ele pôde viver, que transcendeu os elementos terrenos. O filme finaliza com George pegando o livro que o anjo lia e vendo a dedicatória que diz: lembre-se que ninguém que tem amigos é um fracasso. Você pode não ter a quantidade de amigos que queria ter, mas aqueles poucos que choram e se alegram junto de você são aqueles que revelam que você não é um fracasso. São aqueles que estão juntos de você, que são sua verdadeira riqueza. Mais que isso, a Bíblia nos diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Cristo deu sua vida para que todos os que nele creem tenham vida eterna e sejam seus amigos. Ele se fez amigo dos inimigos de outrora, transformando a vida deles. Ele nos laçou com as cordas de seu amor, quando nos jogamos no precipício do pecado para a morte. Ele nos resgatou do império de uma vida sem sentido, para ser Ele o sentido pelo qual vivemos, nos movemos e existimos. Ele nos deu uma família que será perfeita. Ele nos deu uma herança que não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ele nos deu uma vida abundante e uma vida eterna. Ele não nos deu somente uma felicidade que não se compra, mas uma graça imerecida. É porque Cristo deu sua vida para nos salvar que encontramos sentido, para que nunca desejemos não ter nascido ou que possamos desistir de nossas vidas. Ninguém que tem amigos é um fracasso, e ninguém que tem Cristo como amigo é um perdedor. Erga-se do pó, limpe suas lágrimas e corra para Cristo, a fim de celebrar a vida que Ele livremente dá. A felicidade não se compra desse lado da eternidade, mas há um Cristo que comprou uma alegria eterna com seu sangue, e não é um fracassado quem pode se alegrar nisso.